Lux lucet in tenebris. A luz brilha nas trevas. O lema dos valdenses encontra-se hoje escrito em todas as igrejas do vale. Serve como uma silenciosa lembrança do seu fiel testemunho a miúde manchado de sangue através dos séculos. No entanto, o símbolo profético da mulher no deserto não se aplica somente aos valdenses. Abrange a todos aqueles cuja fé em Deus e sua palavra os fez contrariar a corrupção e as falsas doutrinas da igreja. Um ano antes que Lutero cravasse as suas teses na porta da igreja, a reforma havia começado na Suíça com a pregação de Ulricus Zwingli. Ele falou contra a venda de indulgências e de outros abusos papais. Ensinou que a salvação só provém de Cristo. Mas não foi de Lutero que ele aprendeu estas coisas, senão pelo estudo das Escrituras. Nos estados alemães, Lutero destacou-se entre todos os reformadores. Mas nos distritos suíços, muitos homens piedosos chegaram a ser campeões da fé. Muitos dos líderes prominentes são lembrados nesse monumento da Reforma em Gênova. Guilherme Farel, conhecido por alguns como Lutero da Suíça francesa, João Calvino e Teodoro Bessa, sucessor e biólogo de Calvino. Calvino nasceu na França e foi guiado à fé da Reforma por seu primo Pedro Oliveiton, que mais tarde traduziu a Bíblia ao francês para os valdenses. Aos 25 anos de idade, Calvino foi para Basileia, na Suíça. Ali ele completou e publicou o que provavelmente foi o tomo mais influente da Reforma Protestante: a instituição da religião cristã. O seu objetivo era apresentar as grandes verdades da fé cristã, como ele achava que haviam sido antes de ser corrompidas pela Igreja de Roma. Em 1536, Calvino foi nomeado pastor e professor em Gênova. A Catedral de São Pedro chegou a ser o seu púlpito, mas as suas palavras não se limitaram aos confins desse edifício. Durante os últimos 25 anos de sua vida, Calvino tentou fazer de Gênova um modelo prático de uma cidade cristã. Por sua influência, Gênova chegou a ser um centro para a fé reformada na Europa. Ele também estabeleceu um colégio em Gênova e atraiu estudantes de toda a Europa. Ao completar os seus estudos, eles regressaram às suas terras para espalhar os princípios da Reforma. Um estudante que veio da Escócia como refugiado foi João Knox. Ele chegou a ser o íntimo amigo e ardente discípulo de Calvino. Como Paulo no apedrejamento de Estevão, assim João Knox sentiu o chamado ao ver o martírio do pregador escocês George Wishart. Aqui em frente ao castelo de Santo André, as letras GW marcam o lugar onde Wishart foi queimado na fogueira em 1546. Mais tarde, Knox regressou à Escócia e veio para cá, Santo André, o centro eclesiástico da Escócia no século XVI. A sua catedral era uma das maiores do cristianismo. No espaço de um ano, os habitantes do castelo convidaram Knox a ser o seu pregador. Logo em 1547, ele pregou o seu primeiro sermão aqui na paróquia de Santo André. Isso marcou o começo da Reforma na Escócia. Não foi por coincidência que Knox usou como texto o capítulo 7 do livro de Daniel. No começo do seu sermão, ele mostrou o grande amor que Deus tinha pelo seu povo ao advertir-lhe dos perigos que ameaçariam a igreja. Identificou as 4 bestas como os 4 grandes impérios de Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E logo falou do chifre pequeno que o sucedia, identificando-o como anticristo papal. Ao fazer isso, Knox incluiu-se à lista dos grandes reformadores como Wycliffe, Hus, Lutero,
Calvino e muitos outros que haviam declarado por igual. Uns 13 anos mais tarde, o parlamento escocês reuniu-se na cabine de votação. O lugar era ali, adjacente à igreja de St. Giles, em Edimburgo, onde John Knox era o pregador. 6 reformadores escoceses, que por incrível que coincidência, levavam o nome cristão João, escreveram uma confissão de fé, que foi formalmente votada pelo parlamento em agosto de 1560. A missa foi proibida. A fé protestante foi estabelecida na Escócia. No entanto, Maria, a nova monarca, rainha da Escócia, com uma formação fortemente católica romana, tinha outros planos. Quando ela ordenou a celebração da missa, Knox declarou as suas objeções desde o púlpito, aqui na Catedral de St. Giles. A rainha Maria citou Knox para que comparecesse ao palácio de Holyrood, não muito longe de St. Giles. Maria, como outros monarcas da época, cria governar por divina autoridade e que as consciências de seus súditos estavam sob o seu controle. Por isso, a confrontação entre Maria e Knox era crucial para a sobrevivência da reforma na Escócia. Ensinado ao povo a aceitar outra religião que não é a que os príncipes permitem, mas Deus ordena que os súditos devem obedecer o seu príncipe. Minha senhora, a verdadeira religião não recebeu a origem nem a autoridade dos príncipes, só do Deus eterno. Portanto, os súditos não são obrigados a ajustar as suas crenças ao gosto dos príncipes, pois a miúdo os príncipes, entre outros, são os mais ignorantes da verdadeira religião de Deus. Sim, mas a vossa não é a igreja que eu guardarei. Eu defenderei a igreja de Roma, porque eu acho que é a verdadeira igreja de Deus. O seu desejo, minha senhora, não é razoável, nem faz dessa meretriz de Roma a verdadeira e imaculada esposa de Cristo. A igreja de Roma rejeitou a religião que os apóstolos ensinaram e estabeleceram. A minha consciência não me diz isso. A consciência, minha senhora, requer conhecimento, e temo que vossa majestade não o tenha. Tu interpretas as escrituras de uma maneira, eles a interpretam de outra. A quem devo crer? E quem será o juiz? Vossa majestade deve crer em Deus, que fala claro em sua palavra. Se a obscuridade existe em algum lugar, o Espírito Santo esclarece o mesmo em outros lugares com mais clareza, para que não permaneça nenhuma dúvida, a menos que seja obstinadamente ignorante. Lutero perante Carlos V em Worms, Knox perante a Rainha Maria em Holyrood, foram os momentos mais dramáticos da Reforma. Em ambos os casos, a vitória daqueles que tiveram uma fé incomparável em Deus e na verdade de sua causa. O conflito espiritual continuou em toda a Europa no século XVI. A reforma formal que resultou do desprendimento de Roma com Henrique VIII na Inglaterra em 1534 foi grandemente política. Mas nos anos seguintes, levantaram-se homens determinados em trazer de volta à Inglaterra os princípios bíblicos. Isso não ocorreria sem uma violenta oposição. Maria Tudor, filha de Henrique, assumiu o trono em 1553 e imediatamente decidiu restituir a Inglaterra à Igreja Romana. Durante o seu reinado de 5 anos, uns 300 protestantes foram queimados na fogueira. João descreve a igreja no tempo da cruz em diante como o povo de Deus sendo acusado por Satanás e suportando grande sofrimento, até a mesma morte. Aqui nesse cemitério está o monumento dos mártires. Registra mais de 18.000 mártires de Jesus Cristo. Ao redor de 100 deles foram executados em Edimburgo e a grande maioria estão sepultados aqui. Mas João acrescenta essas palavras de triunfo em Apocalipse 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo na face da morte, não amaram a sua própria vida. Houve 3 homens na Inglaterra, cujo martírio pode representar a todos aqueles que não fugiram da morte durante os longos anos de perseguição. Em
Em Oxford, encontra-se o monumento dos mártires, erigido a Nicholas Ridley, bispo de Londres, e a Hugo Latimer, campeão de Henrique VIII, e a Thomas Cranmer, primeiro arcebispo protestante de Canterbury. Os três morreram na fogueira erguida em plena rua, no lugar marcado por esta cruz. Em frente ao Colégio Balliol, onde John Wycliffe havia ensinado, quase 200 anos atrás. Na aldeia de Oxford, a lenha foi empilhada, com a pressa furiosa de uma maldição alvoroçada, ao redor de duas almas valentes que guardaram seu lugar, pela senda do fogo para Cristo acompanhar. E as chamas subiram, mas a fumaça ofuscante não pôde a alma de Hugo Latimer sufocar. Porque ele disse: irmão Ridley, alegre-se, uma voz, luz da Inglaterra está por acender-se, que pela graça de Deus jamais se apagará. E o sussurro desse discurso ressoou aqui e ali. Jamais se apagará a luz de Latimer. Por mais que os ventos a façam estremecer, a luz de Latimer brilhou para ficar, até que o dia do juízo chegue a triunfar. E assim teve que ser. Ao cabo de 3 anos, Maria Tudor morreu, e a rainha Isabel I ascendeu ao trono, despontando o amanhecer do século de ouro na Inglaterra. Ela decidiu devolver a Inglaterra aos caminhos paternos, com tanta diligência que os poderes católicos da Europa começaram a conspirar por sua queda. Felipe II, filho de Carlos V, organizou a força invasora maior que o mundo jamais conheceu, a Armada Invencível. No fim de julho de 1588, os observadores situados nas partes altas do porto de Plymouth viram pela primeira vez os 130 barcos navegando pelo canal. Sob o comando do cavalheiro Francisco Drake, a frota inglesa avançou ao mar para combater o inimigo, embora inferior em número e em armamento. Em uma série de batalhas durante os 10 dias seguintes, os pequenos barcos ingleses causaram grandes danos entre os pesados navios da Espanha. Tentando desesperadamente safar-se dos ataques ingleses, a armada desorganizada dirigiu-se ao mar aberto, só para encontrar-se com uma das piores tempestades marítimas da história. Rodopiando pelas costas da Noruega, colidindo contra os penhascos das ilhas Shetlands, Orcadas e Hébridas, e sendo arrebatada de volta ao sul para a Irlanda, a armada fugia, embora ninguém a perseguia. Dos 30 mil homens a bordo, apenas 10 mil regressaram à Espanha. Felipe II e os reis católicos ficaram atônitos. No entanto, os estados protestantes reuniram-se num coro de ação de graças. Por ordem da rainha Isabel, o dia 29 de novembro foi designado como a data para render graças a Deus. A mesma rainha cavalgou pelas ruas de Londres até a Catedral de São Paulo, e dali até a Cruz de São Paulo. Depois do sermão, ela deu um discurso a seus súditos, exortando-os a unir-se com ela para louvar a Deus, que havia dispersado seus inimigos e protegido seu reino. Aqui em Plymouth, no monumento que comemora a cena da Armada, aparece gravada essas palavras enigmáticas: Ele soprou com os seus ventos e eles dispersaram-se. A partida do Mayflower, em 1620, desde Plymouth, Inglaterra, com tantas pessoas a bordo, foi bem diferente dos eventos em 1588, quando a Armada Espanhola navegava por ali. Mas isso também está relacionado com a lenda da mulher vestida do sol. Durante o último período do reinado da rainha Isabel, a população dividiu-se entre aqueles que permaneceram fiéis à igreja oficial da Inglaterra e aqueles que desejavam que a reforma da igreja continuasse, baseada nas autoridades das Escrituras. Conhecidos como puritanos e separatistas, estes não conformistas foram finalmente perseguidos por suas crenças, e muitos emigraram para a Holanda. Entre eles estavam os primeiros peregrinos, que navegaram a bordo do Mayflower desde a Holanda, pelo porto de Plymouth, com destino ao Novo Mundo.
Quando os puritanos se separaram da igreja inglesa, se comprometeram solenemente a andar juntos em todos os caminhos de Deus, que já conheciam e queriam conhecer. Esse foi o princípio vital do protestantismo. Antes que eles embarcassem na Holanda em 1620, o seu pastor John Robson deu sermão de despedida. Ele disse que os seguidores de Lutero, Knox e Calvino se basearam nas doutrinas desses homens como se fossem o significado de toda a verdade. Falando dos reformadores, Robson disse: eles não se aprofundaram nos conselhos de Deus, mas se estivessem vivos hoje, de bom grado receberiam mais luz do que receberam no princípio. Se Deus vos revela qualquer coisa, usando outro instrumento seu, estai dispostos a recebê-la, porque tenho certeza que o Senhor ainda tem mais verdade e luz para irromper de sua santa palavra. Pouco podia ele entender o real significado de suas palavras. Ao certo é que mais verdades irromperiam da palavra de Deus, e os puritanos tomariam uma parte vital nisso. Os primeiros peregrinos embarcaram no penhasco de Plymouth, no dia 21 de dezembro de 1620. Eles foram os primeiros entre os milhares de puritanos que no século XVII imigraram ao Novo Mundo e trouxeram consigo crenças que no momento devido contribuíram para formar o movimento religioso que rodearia o mundo. Segundo a profecia de Daniel 7, o poder do chifre pequeno reinaria na Europa por 1260 anos. No fim desse período, que estenderia desde o ano 538 até 1798, surgiriam eventos que restringiriam essa supremacia temporariamente. No tempo devido, em fevereiro de 1798, as tropas francesas do general Berthier entraram em Roma, fizeram ao Papa prisioneiro e reduziram grandemente a autoridade do poder papal. Igualmente, na profecia de João do Apocalipse 12, a mulher vestida de sol estaria no deserto por 1260 anos. Depois de 1798, surgiria um movimento que ensinaria as mesmas grandes verdades ensinadas pelos apóstolos, profetas e os primeiros cristãos. Grandes verdades como a salvação pela graça de Deus, através da fé em Cristo somente, o ministério sumo sacerdotal de Cristo, o sacerdócio real de todos os crentes, a obediência a todos os mandamentos de Deus, o batismo do crente, a suficiência e autoridade das Escrituras sobre a tradição, estava entre o que a igreja primitiva ensinava. Tais doutrinas extraviadas por muitos através da grande apostasia seriam restabelecidas e programadas ao mundo na hora do juízo final. Jesus disse que o Evangelho deveria ser pregado em todo o mundo. Então viria o fim. O clímax do prolongado conflito entre Cristo e Satanás está descrito em Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e sustentam o testemunho de Jesus. O conceito bíblico de descendência é um grupo de pessoas de qualquer idade que sobrevive à calamidade e que é fiel a Deus e aos princípios de sua palavra num tempo de apostasia remanescente. No entanto, a porção de Apocalipse 12, 17 o deixa claro que o remanescente deste verso refere-se aos descendentes espirituais da mulher no tempo do fim, isto é, depois de 1798. Eles são os herdeiros espirituais da longa e valiosa linhagem do povo escolhido de Deus, que sobreviveu aos furiosos ataques do dragão através da história. Então a obra da reforma não termina com Lutero, Knox, os puritanos ou com os primeiros peregrinos que embarcaram ao Novo Mundo. É um processo que continua, e a sua próxima fase nos leva ao começo do século XIX na América e à origem de um movimento profético que rapidamente capturou a atenção de muitos ao redor do mundo.